Irmãos, antes da gente começar aqui alguns pontos, eu gostaria de dizer que a maioria dessas superstições que nós iremos citar aqui, no meio evangélico, tá? Não vou citar a superstição popular de outras religiões, tá? De vez em quando eu vou traçar aqui um paralelo, porque é justamente isso que eu quero dizer. Muitas dessas superstições que eu vou trazer aqui é o que a gente chama de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É uma mistura de culturas e doutrinas de várias religiões. Infelizmente, ao longo dos anos, ao longo das épocas, entrou no cristianismo e no evangelicalismo conceitos, culturas, doutrinas de outras religiões. Foi misturado ao cristianismo. Então é isso que a gente vai ver aqui nesta noite. Então tem muita coisa que não tem nada a ver com o evangelicalismo, com o cristianismo de fato, histórico, mas que ao longo das épocas foi mesclando, foi misturando, isso por causa de influências de outras religiões. Ok? Então é isso que a gente vai ver aqui. A primeira superstição que eu quero tratar com vocês nesta noite é o tal do tá amarrado. Isso a gente costuma usar muito, eu costumava usar muito, já era algo, já era uma expressão que eu usava comum mesmo. Qualquer coisa que acontecia, a expressão que vinha, tá amarrado, né? E a gente usa essa expressão quando alguém fala uma coisa ruim, quando tem alguma coisa maligna, que a gente acha que tem alguma coisa maligna, a gente usa essa expressão. Por que a gente usa a expressão? Porque é usada essa expressão em nosso meio. O conceito e a ideia é que essa palavra está amarrado, vai de alguma forma anular o poder do diabo, vai afastá-lo de alguma forma. Ou, por exemplo, Vanderlei me falou alguma coisa ruim, quando eu digo está amarrado, a palavra dele é anulada. Qual é o problema com isso, irmãos? Apenas um simples: não tem fundamento nas Escrituras. Não tem fundamento. Não é assim que as Escrituras nos ensinam e nos dizem que o diabo é afastado, que o seu poder é anulado. Não é com esta palavra, está amarrado, como se fosse uma palavra mágica. Tá? Algumas superstições que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou trazer os textos que as pessoas usam para se basear. Esse está amarrado, eu não consegui, nem para isso, nem achar um versículo isolado que o pessoal usa e isola para poder basear. Nem para essa primeira superstição eu consegui achar nas Escrituras isso. Porque não há fundamento. Mas isso foi difundido em nosso meio e a gente usa, né, como se isso tivesse algum tipo de efeito. Então, se não é isso que afasta o diabo, o que é que afasta o diabo então? Então vamos para as Escrituras. 1 Pedro capítulo 5. Finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 5. Verso 8 e verso 9. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Estejam alertas e vigiem. Estejam alertas, ou sede sóbrios, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Como? Está amarrado, dizendo, está amarrado, Satanás. Não, mas como é que eu vou resistir? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que Pedro está dizendo? O diabo está ao redor de vocês, está buscando a quem possa devorar, é verdade. Ele está agindo, ele quer destruir a sua vida. Só que ele começa dizendo, primeiro, sede sóbrios e vigiai, estejam alertas e vigiem. Segundo, resistam-lhe, resistam ao diabo. Como, Pedro, que eu posso resistir ao diabo? Falando palavras mágicas para ele fugir? Não, permanecendo firmes na fé. Essa é a orientação bíblica. Vamos para outra? Tiago, volta um pouquinho aí. Tiago, capítulo de número 4.
Capítulo 4, verso 7. Quem pode ler, por gentileza? Portanto, obedeça a Deus e em frente do diabo, e ele fugirá de você. Portanto, se submetam ao Senhor, ou sujeitai-vos ao Senhor, em transações, resistam ao diabo, e ele fugirá. Como é que o diabo foge? Está amarrado, Satanás, ele foge? Não! O que é que o diabo está dizendo? Para o diabo fugir de você, você precisa fazer duas coisas: se sujeitar a Deus, se sujeitar à sua vontade, e resistir às tentações do diabo, e resistir às suas ciladas, e ele fugirá de vós. É assim que o diabo é afastado das nossas vidas, irmãos. Aí tem gente, aí é ensinado na igreja para você usar frases de efeito para expulsar o diabo, mas não é ensinado a você se sujeitar a Deus, a obedecer a Deus, a resistir às tentações do diabo, a permanecer firme na fé. Aí o povo acha que vive a vida de qualquer jeito, não vigia, dá brecha para o diabo o tempo todo, e acha que na hora que precisar para o diabo se afastar, usa uma palavra e o diabo vai ser afastado. Não vai, irmãos. O diabo ri da nossa cara. Quando a gente usa esse tipo de coisa, a gente não está se sujeitando a Deus, a gente não está resistindo a Ele, está usando palavras para poder afastá-lo. Isso não vai acontecer. Amém? O pessoal chegou aí, as crianças, já vai para a classe infantil. Amém? Então, estamos ainda no primeiro ponto, tá? Para os irmãos que chegaram agora, a gente está falando sobre a primeira superstição no meio evangélico, é o tal do tá amarrado. Então, a gente viu aqui que o diabo ele é afastado de nossas vidas quando a gente resiste a ele, se sujeita a Deus e permanece firme na fé. Amém? Vamos aprender com Jesus, então, como é que o diabo foi afastado da vida de Jesus. Vamos, Leliane pregou aqui, e por sinal, muito bem, direta, leu o texto, explicou o texto, aplicou o texto, simples. Isso que é pregar a palavra, irmão. Não é querer achar coisas novas para poder impressionar. E você vai distorcer o texto com certeza. Leiliane leu o texto, simples, explicou, aplicou, acabou. Isso é pregação. Amém? Mas vamos lá? Mateus 4. Eu não estou falando isso porque ela está aqui não, viu? Aí por trás, né? Leiliane é uma herege. Misericórdia. Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Cristo, né? Não vou ler o texto todo, né? Não sei se você já conhece também para a gente ganhar tempo. Mas vocês sabem que Jesus estava no deserto, 40 dias, jejuando, o diabo se apresentou, tentou Jesus. E a gente vai ver que Jesus, as 3 tentativas que o diabo faz, para poder fazer Jesus desobedecer o Pai, ou ceder à tentação dele, como é que Jesus confronta o diabo? Como é que Jesus resiste ao diabo? Diabo, está amarrado, eu te amarro agora, nesta hora, o meu Pai te amarra, saia daqui. Foi assim que Jesus resistiu ao diabo? Como é que Jesus resistiu ao diabo? Com a palavra. Exatamente. E olha, preste atenção no verso de número 11. Depois que tudo isso aconteceu, que Jesus usou a palavra, né? E o diabo falou, não, se lance daqui, porque a palavra diz. O diabo também usou a palavra. Shakespeare disse que até o diabo usa as escrituras para poder cumprir e basear aquilo que ele quer fazer, né? E ele usou as escrituras para Jesus. Um dos exemplos, quando ele fala, leva no pináculo do templo e fala, se lance daqui, porque a palavra diz que o Senhor dará ordens aos anjos para poder te salvar. Aí Jesus diz o quê? A palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E por aí vai. Ele, por 3 vezes ele rebate com a palavra. Agora preste atenção no verso 11. Olha o que diz o texto. Então o diabo o deixou. Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra, irmãos. É assim que a gente vence. Não é com a palavra que eu digo aqui, não é decorar versículos. Não, então ele só precisa decorar alguns versículos para poder recitar quando for necessário. Não, irmãos. É viver a palavra. Quando Jesus estava citando a palavra, ele estava vivendo a palavra. Ele estava dizendo, eu não vou me lançar porque eu não posso tentar ao Senhor. Eu não vou transformar as pedras em pães, porque nem só de pão viverá o homem. Eu
eu estou vivendo isto. A palavra diz, ensina e eu vivo isto. Então, é viver a palavra que o diabo foge de nós, que nós resistimos o diabo, irmãos. Então, permanecer firme na fé, se sujeitar a Deus, resistir a Ele com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer, meditar, refletir e praticar a palavra. Portanto, não tem necessidade de eu ficar usando palavras mágicas como está amarrado, porque isso não tem efeito algum. Pelo contrário, o que tem efeito? Eu permanecer na palavra e firme na fé. Amém? Outra coisa que é usado no tal do tá amarrado, para expulsar demônios, né? O camarada lá caiu o processo, aí antes de expulsar, eu te amarro, tá amarrado, né? É assim que a Bíblia nos ensina a expelirmos demônios, a expulsarmos demônios. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina na hora que houver uma possessão, para que a gente venha expulsar, exorcizar. Como é que a Bíblia nos ensina? Vamos lá? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 32. Verso 33. Verso 33 até o verso de número 35. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele lhe gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Até o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? E a maioria dos judeus não sabiam, mas tudo bem, vamos lá. Verso 35. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o... O que Jesus fez para expulsar o demônio? Pediu para amarrar, ordenou a amarração, está acorrentado, esse tipo de coisa? Não, sai dele e o demônio saiu. Mas talvez você fale: ah, presbítero, mas aí foi Jesus. Jesus não precisava expulsar pela autoridade de ninguém, é pela autoridade dele mesmo. Tanto que ele não usava o nome de ninguém para expulsar. Você está correto. A gente não expulsa como Jesus. Jesus expulsava pela autoridade dele mesmo. A gente expulsa pela autoridade do nome de Jesus, porque nós não temos autoridade para isso. Mas então vamos ver na Bíblia como é que os apóstolos expulsavam então os demônios. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Atos 16, do verso 16 ao verso 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, nós aqui é porque Lucas que está escrevendo Atos, e Lucas estava junto de Paulo, estava junto com Paulo, por isso que ele diz nós. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha como o espírito é enganoso, né? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Está amarrado, eu te amarro agora e fique quieto. Foi isso que Paulo disse? O que Paulo disse? Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Como é que eu exorcizo? Como é que eu expulso um demônio, irmãos? Pela autoridade do nome de Jesus. Quando eu digo em nome de Jesus, sai, não é que o nome de Jesus é uma palavra mágica. Porque às vezes as pessoas usam o nome de Jesus como se fosse a palavra mágica. A mesma coisa que está amarrado. Não é isso. Eu estou dizendo, pela autoridade que está no nome de Jesus, pela autoridade que pertence a Cristo, não a mim, eu te ordeno, saia. É assim que se expulsa o demônio. Então, são expressões que acabam sendo espalhadas em nosso meio, que não há qualquer fundamento nas Escrituras. Amém? Tal prática, irmãos, é semelhante ao sinal da cruz dos católicos. E às vezes a gente vê os evangélicos, né, descendo para os católicos. Ah, que nega, quando o católico vê alguma coisa assim assustadora, ele faz logo o sinal da cruz, né? Aí os crentes malham o pau, né? Ah, para que isso? Que efeito tem isso fazendo o sinal da cruz?
isso é superstição, né? Tem que usar o tá amarrado que tem efeito. É a mesma coisa. Qual é a diferença de eu fazer esse sinal da cruz e usar o tá amarrado? É a mesma coisa, irmãos. Tudo é superstição. Nenhuma das duas coisas tem efeito. Então, às vezes, a gente vê muita crítica para os católicos e a gente vê evangélicos fazendo a mesma coisa, só que com outra roupagem, de uma outra forma. Entende? Então, é a mesma coisa. Essas coisas não têm efeito. Eu fazer isso aqui não me causa mal nenhum, também não me causa bem nenhum. A mesma coisa, se eu usar o tá amarrado, vai me trazer algum mal, presbítero? Claro que não. Também não vai trazer nenhum bem, não tem efeito algum. Amém? Esta é a primeira superstição. Ficou alguma dúvida? Não está amarrado? Segunda superstição. Eu declaro, ou eu decreto, ou eu profetizo. Um homem chamado, irmãos, E.W. Kenyon, século passado, meados do século XX, a partir deste homem surgiu um movimento que a gente chama de confissão positiva. O que é isso? Esse movimento dizia que, pela declaração das minhas palavras, pelo poder das minhas palavras, eu tinha poder de agir no mundo espiritual para concretizar, para fazer surgir uma realidade em minha vida. Por exemplo, se eu disser, eu sou rico, eu estou declarando, estou fazendo confissão positiva, e estas palavras têm poder no mundo espiritual para poder isso se concretizar na minha vida. Ou seja, se eu falar eu sou rico, eu vou me tornar rico, porque as minhas palavras trazem uma realidade espiritual para a minha vida. A mesma coisa se eu falar, eu sou pobre, misericórdia, você vai ser pobre mesmo, porque com estas tuas palavras, você vai agir, as tuas palavras vai agir no mundo espiritual e vai trazer uma realidade para a tua vida. É o que a confissão positiva diz, o movimento de confissão positiva pregava, e isso está emprenhado em nossas igrejas. Não, declare a tua vitória nesta noite. Você precisa declarar, você precisa decretar. Não, eu decreto a minha vitória. As tuas palavras têm poder. Decrete que você vai receber o que você precisa. Decrete que você vai casar. Decrete que você vai comprar casa. Decrete que você vai comprar um carro. Qual é o problema com isso? Resposta simples: não há fundamento nas Escrituras. Não há qualquer fundamento, irmãos. Em nenhum momento a Bíblia diz que as nossas palavras têm um poder mágico. Quem já assistiu Harry Potter aqui? Já assistiu? Harry Potter, né? Ele é um bruxo, tem a varinha lá, quando ele fala as palavras, surge. É a mesma coisa. Só não tem a varinha. O lugar da varinha é as palavras. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina que as nossas palavras têm um poder mágico. Com as nossas palavras há um poder de fazer surgir uma realidade em minha vida. Então, irmãos, esse negócio de eu decreto, eu declaro, eu profetizo, não tem qualquer efeito. Não tem qualquer efeito. Talvez na sua mente você está falando assim, presbítero, mas pera aí. Ezequiel 37, Ezequiel fez o quê? Profetizou sobre o vale de ossos secos e o osso seco ressuscitou. Vamos para o texto? Ezequiel 37. Porque um dos textos que se baseiam para isso, você precisa profetizar na tua casa. Você precisa chegar na tua casa e dizer, ossos secos, ressuscitem. Vamos lá? Ezequiel 37. Antigo Testamento. Talvez essa frase, eu profetizo, eu declaro, não seja por causa do eu profetizando e não o nome de Jesus? A questão é, mesmo se você usar o nome de Jesus, Jesus lhe autorizou a você profetizar assim? É o que a gente vai ver em Ezequiel 37. É exatamente o que a gente vai ver agora. Ezequiel, capítulo 37. Você sabe, né? Aqui é uma visão do profeta. Deus leva até um vale de ossos secos, tal. Verso 4, capítulo 37 de Ezequiel. Então ele me disse, Deus me disse, profetize a estes ossos secos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos secos, farei um espírito entrar vocês e vocês terão vida. Porém tem dores em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei segundo as minhas palavras, como eu quis. Não, eu declarei e Deus fez. Eu profetizei conforme a ordem
recebida. Na sua versão está como? Eu profetizei, verso de número 7. Conforme a obra. Verso 7, assim? Não é conforme a ordem, não? Conforme a ordem, exatamente. Ezequiel está profetizando aqui? Está. Ezequiel é profeta? É. Mas ele está profetizando conforme como Deus o mandou. O problema é, quando eu digo, eu declaro que eu vou comprar minha casa ano que vem. Deus mandou eu falar isso? Foi uma ordem de Deus falar isso? Vanei, eu profetizo que ano que vem você vai estar com um carro comprado. O problema, Deus mandou falar isso para Vanei? Não, eu estou falando porque eu estou usando a minha fé. Isso não é fé, irmãos. Isso é dizer uma coisa, isso é iludir o meu irmão, porque quando isso não acontecer, ele não vai falar. Sabe qual é o problema todo? Quando isso não acontecer na vida de Vanei, se ele ficasse chateado comigo, era ótimo. Sabe o que Vanei vai ficar frustrado? Com quem Vanei vai ficar frustrado? Com Deus. Ah, Senhor, aquele dia um homem de Deus, o Senhor falou, o homem de Deus falou e não concretizou. Fica frustrado com Deus. Então, irmãos, esse negócio de declarar, profetizar, como se as palavras tivessem poder mágico, não há fundamento nas Escrituras. Não há fundamento. Só que a Bíblia fala que a Bíblia fala de um poder que as nossas palavras têm. A Bíblia fala, não é o poder místico, não é o poder mágico, mas há um poder sim em nossas palavras. E qual é o poder de nossas palavras? Com as nossas palavras, irmãos, nós temos o poder de destruir ou construir uma pessoa. Aí sim. Como, presbítero? Dependendo do que eu falo para Vanei, irmãos, as palavras que eu uso, eu vou ferir, machucar, e eu posso destruir Vanei com as minhas palavras. Palavras duras, palavras más. A mesma forma, se Vanei estiver desanimado, triste, quando eu uso palavras boas, direcionadas pela palavra do Senhor, isso vai fazer bem a Vanei. Vai levantar a Vanei da situação ruim. Então as minhas palavras têm poder nisto, de machucar, de ferir, ou de abençoar, ou de animar certas pessoas. Não é um poder mágico e místico, que eu declaro vai se concretizar. Não é isso que a Bíblia fala. É um poder de você destruir ou construir na vida de uma pessoa. Quer ver? Provérbios capítulo 18, capítulo 12, verso 18. Provérbios 12, e 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O que Salomão está dizendo aqui? Tem palavra, meu, que eu firo o meu próximo, que eu destruo o meu próximo. Você já deve ter ouvido coisas que machucaram vocês, todos nós já ouvimos. Bem como o sábio, ele usa as palavras para curar. Eu tenho certeza que vocês também, em um momento de tristeza e de dor, já ouviram algum conselho, alguma palavra que trouxe alento à alma. Esse é o poder que as nossas palavras têm. É este. Tiago vai dizer que quem domina a língua domina o corpo todo, né? Que a língua é o menor órgão, mas faz um estrago danado. Esse é o poder. É isso que a gente deve se preocupar com as nossas palavras. A gente vai machucar o nosso irmão se a gente está ajudando o nosso irmão. Mas não que as nossas palavras tenham um poder mágico. E, enfatizando, reiterando o que o Leiliane perguntou, mas se eu usar o nome de Jesus, eu estou usando como uma frase mágica do mesmo jeito. Eu declaro em nome de Jesus, não mudou nada. Eu também estou usando como uma frase mágica, porque Deus não me autorizou a fazer isso. Então, no caso, a gente teria que pedir autoridade a Deus? Para declarar, não. É o que a gente vai falar aqui agora. Não para declarar. É o que eu vou falar. Eu não vou falar agora, porque na continuação aqui eu vou dizer sobre isso, tá? Mas vamos lá. É o próximo ponto. Tá, vamos lá. Por que eu não posso... Por que é errado eu declaro, eu decreto, profetizo, tal? Irmãos, a gente tem que entender que nós não somos os senhores, nós somos os servos. Às vezes a gente age e parece que a gente está dando ordem. Eu declaro, tem que acontecer. Eu profetizo e tem que acontecer. Espera aí, eu sou o senhor ou eu sou servo? Lembra da oração de Jesus, Mateus 6, verso 10? Que seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Às vezes as pessoas se colocam como se fossem os senhores. Não, eu decretei, uma vez eu ouvi até um pregador falando isso.
Não, você falou, fique tranquilo, Deus vai se encarregar de realizar. Peraí, então Jesus, então Deus, a gente trocou com Deus o lugar, né? Deus se tornou servo e me tornei Senhor. É isso que demonstra quando eu digo decreto, eu profetizo, eu declaro, irmãos, eu não tenho autoridade, eu não sou Senhor, eu sou servo. Agora entrando no que ele falou, tá, presbítero, mas eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu preciso de alguma coisa, o que é que eu faço? Eu não faço nada? Não, claro que você tem um desejo, tem um sonho, sabe qual é a instrução bíblica? Ore ao Senhor e peça. Pedir, é isso que servo faz. O servo, o escravo, não chega na fazenda e fala, vai que nada, hoje eu vou fazer o que eu quiser aqui. Hoje eu não vou ordenhar a vaca, hoje eu não vou cuidar do celeiro, hoje eu vou fazer o que eu quiser. Né? Hoje eu vou tirar folga, no meu trabalho. Hoje eu não vou trabalhar não. Pronto, não vou trabalhar não. É assim que eu faço? Quando eu preciso de alguma coisa, o que eu faço? Vou na sala do meu patrão, patrão, posso folgar amanhã? Preciso fazer isso, aquilo, tal, tem como? Aí com Deus eu quero decretar, com Deus eu quero tomar iniciativa. Não, irmãos. Quando eu tiver algum desejo, algo que eu precise, eu apresento ao Senhor em oração. Senhor, se quiseres, se for da tua vontade, o Senhor pode fazer isso na minha vida? Eu preciso disso, eu necessito disso. Não há problema algum. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a fazermos isso. A pedir. Vamos para a Bíblia? Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, declare e decrete na tua vida que vai acontecer. É esse o ensinamento de Paulo? Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É isso aqui, irmãos. Deus sabe que você tem necessidade, Deus sabe que tem coisa que você precisa, que você deseja. Não é pecado você orar, pedir a Ele, não. Ainda, mesmo coisas materiais, não é pecado eu orar para Deus, Senhor, eu preciso de uma casa, preciso comprar uma casa, Senhor, eu preciso comprar um carro. Não é pecado não, irmãos. Deus nos abençoa financeiramente também. Não há pecado algum. O problema é quando eu não peço, mas eu quero ordenar. Primeiro, porque isso não vai ter efeito. Segundo, que a gente está tomando o lugar de Deus. Mas Paulo está dizendo, não ande ansioso. Pelo contrário, vá até o Senhor em oração e apresente os seus pedidos. Apresente o que você precisa ao Senhor. Então, irmãos, a gente vê que a orientação bíblica é que a gente ore, que a gente apresente ao Senhor e jamais esse tipo de coisa de declarar, de decretar, achando que as nossas palavras têm algum poder mágico de gerar alguma realidade. Amém? Vamos ao terceiro ponto então, a terceira superstição de hoje. A oração move a mão de Deus. Ore, irmãos, porque a sua oração move a mão de Deus. Antes, irmãos, eu queria dizer, e é muito importante, que sem dúvida alguma, a oração tem efeito e é ordenada por Deus nas Escrituras. Isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Então a oração não tem efeito nenhum? Claro que tem. Além de ter efeito a oração, Deus ordena que oremos. Vamos para os textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, verso número 17. Quem pode ler aí, por gentileza? Orai sem cessar. O que Paulo está dizendo? Orai Sem cessar. ou orai constantemente. Orai em todo o tempo. Então, oração é ordem bíblica.
Não é um negócio opcional, não é. Se eu quiser oro, se eu quiser não oro. É ordem bíblica. Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está no céu. Jesus não disse, se vocês quiserem orar, aí vocês orem assim. Não, quando vocês orarem, vocês orem assim. Aí dá o modelo lá do Pai Nosso. Então, é ordem bíblica oração. Segundo, a oração tem efeito. Tiago, vai um pouquinho para frente. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É claro que a oração tem efeito. É lógico. E Tiago está dizendo, quando tiver um doente, aí ele vai, se você ler o contexto, né, chama os presbíteros, e a oração, não é decretar, a oração com fé curará o doente. Porque a oração do justo, a oração do crente tem efeito, é eficaz. Então, a oração é ordem bíblica e a oração tem efeito sim. A oração, ela também serve para manter a nossa comunhão com Deus. Então, tem que haver oração na vida do crente, não é algo opcional. A oração é a conversa com Deus, é o diálogo com Deus, é a comunhão com Deus. Porém, irmãos, a gente não pode esquecer que Deus é soberano. Ele só vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Ele só vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Se Ele não quiser fazer, irmão, você pode orar, espernear, se jogar no chão, gritar, chorar. Ele não vai fazer. Porque Ele é soberano. Eu posso até pedir. Eu não posso achar que a minha oração, quando eu oro, a mão de Deus vai mover e vai agir, não importa. A minha oração vai mover a mão. Se Deus não quiser mover a mão dele, ele não vai mover. Porque Ele é soberano. Essas coisas que vai ser incutidas em nossa mente, né? Até por hinos, né? Ore, porque a oração move a mão de Deus. E aí, o pior, irmãos, disso é o seguinte. Quando um irmão ora, por exemplo, o Juliano orou e não aconteceu. Sabe o que esses ensinos trazem? Você orou sem fé, Juliano. Você orou sem fé, o problema é a sua fé que você não teve. Peraí, mas eu pedi, eu orei a Deus, mas não aconteceu, Deus não quis, seja feita a vontade dele, não. O problema é que você orou sem fé. O problema é que você não determinou, não decretou na sua vida. Peraí, vamos fazer uma oração forte aqui. Essa tal de oração forte, que é outra superstição, né? Como é que a gente sabe que a oração é forte e fraca? Eu não sei, mas tudo bem. Isso é terrível, irmãos. Eu vou colocar uma coisa na mente de Juliano que não existe. Juliano daqui a pouco sai daqui. Eu não sou crente, eu não tenho fé suficiente. Por causa de má orientação e maus ensinos. Okay? Então, Deus é soberano, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Claro que Ele responde às nossas orações, claro, lógico. Só que se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Não há oração alguma que vai mudar, que vai fazer a mão dele se mover. Amém? Ficou alguma dúvida até aí? Está tudo tranquilo por enquanto? Ou já? Vamos lá. Quarta superstição. Já ligado em oração também. A oração da madrugada é mais poderosa. Vamos fazer uma campanha de oração assim, varão. Vamos fazer de madrugada, porque a oração da madrugada, né? Dizem que a fila é menor, tem mais efeito. Há um texto onde se baseia isso. Em Provérbios. A gente vai ler aqui. Há quem diga que a mãe de todas as heresias é a Bíblia. Vou explicar, calma, não me batam não. Porque a maioria das heresias, irmãos, é tirada da Bíblia, só que de textos isolados. Você pega o versículo isolado, não lê o contexto, não vê o sentido, pega aquilo, isola, você cria uma heresia. Então essas coisas que ele está falando aqui, a maioria delas é tirada da Bíblia, só que é tirado do seu contexto. Provérbios 8:17. Presbítero, essa daí não, porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara nisso aí, não adianta, porque a Bíblia é clara nisso aí. Eu queria que você lesse na sua versão, quem tem uma versão mais velha aí, Almeida Revista e Corrigida, porque geralmente a que é usada é esta.
até as profecias, quando é entregue, é na Almeida Revista e Corrigida, já viu? Entendes tu, homem? É na Revista e Corrigida. Ninguém entrega a profecia na NVI, né? 8,17. Provérbios 8,17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Ei, presbítero, agora eu te peguei. A Bíblia está dizendo, eu amo os que me amam. Deus está dizendo, eu amo os que me amam. E aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Irmãos, agora a questão é Deus que está falando? Quando diz assim, eu amo os que me amam, o Salomão está se referindo a Deus dizendo isso? Vamos lá? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se Salomão está falando de oração aqui? Salomão não está falando nada de oração, irmãos, aqui. Em primeiro lugar. Não tem nada a ver com oração isso aqui. O que o autor está fazendo aqui, ele está personificando a sabedoria. O que é personificar? É você pegar um sentimento e tratar ela como se fosse uma pessoa. Vou dar um exemplo. Amor. Amor não é uma pessoa, é um sentimento. Mas, de forma didática, eu trato o amor como uma pessoa. Rapaz, o amor é especial. Rapaz, o amor é grande. Se você buscar o amor vai se entregar a você. Eu estou tratando o amor como se fosse uma pessoa, mas a gente sabe que não é uma pessoa, mas é uma maneira figurada. Isso era muito comum na literatura hebraica. Você personificar alguma coisa. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a morte será lançada no fogo do inferno, não é que existe um espírito da morte, uma pessoa, não. Está personificando a morte como se fosse uma pessoa. O que o texto está dizendo é que quando Cristo voltar e trazer novos céus e nova terra e restaurar tudo, não haverá mais morte, a morte vai ser aniquilada. Não que ela é uma pessoa que vai ser destruída, tá? O diabo é uma pessoa, os demônios são uma pessoa, ok? Primeira coisa é isso. Segundo, o que Salomão está personificando aqui? No verso 1 você já mata a charada. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Ele está falando de sabedoria. Vamos ler os versos aqui? Para você ver como é que ele está tratando a sabedoria como se fosse uma pessoa. Verso 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Verso 15. Por meu intermédio os reis governam. Aqui é a sabedoria falando. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Verso 16. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Verso 19. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. É a sabedoria que está falando. Aí a gente chega no verso 17. Eu amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada acharão. Acharão o quê? Sabedoria. Primeira coisa. Segunda coisa. O que quer dizer de madrugada? Na minha versão está até melhor. A minha versão está assim. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Essa expressão, os que me buscam na madrugada, Salomão está dizendo o seguinte. A sabedoria está dizendo, né? Aqueles que cedo me buscam, que priorizam buscar a sabedoria, vão me achar. É isso que o texto está dizendo. Aquele que busca, que prioriza buscar a sabedoria, irmãos, vão encontrá-la. É isso, simples. Não está falando de oração, não está falando que a gente buscar a Deus de madrugada vai achar, de outro horário não vai achar. É a sabedoria. A gente precisa buscar a sabedoria e priorizar a busca pela sabedoria. Então, é só ler o contexto. Mas as pessoas isolam isso aqui e vira até tema de festa, né? Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada, me acharão. Talvez você goste de orar de madrugada. Há algum problema nisso, presbítero? De forma alguma. É ótimo. A oração na madrugada é algo pessoal. Quais os benefícios de se orar de madrugada? Concentração, porque não tem zoada. É mais quieto. Alguém me ligar e me chamar é mais difícil, porque está todo mundo dormindo. Então isso é ótimo na sua concentração. Mas é isso, irmãos. Não ache que a oração da madrugada tem mais efeito se você orar em outra hora, meio-dia, de manhã, de tarde. Ou que Deus se agrada mais se você acordar, fazer o sacrifício de orar de madrugada, Deus vai se agradar mais da tua oração. Não, irmãos.
Aí talvez você diga, ah, presbítero, mas eu já orei de madrugada e Deus já respondeu a oração. Claro, se você tivesse orado outro horário, Deus também responderia. Não foi a madrugada que fez responder, foi a misericórdia de Deus. Ele respondeu pela sua misericórdia, não foi o seu sacrifício. Tá? Então é algo pessoal, se você gosta, amém, ótimo, maravilhoso, irmão. Você não pode dizer que isso é uma regra, que tem que ser assim, que tem que fazer campanha e só tem efeito se fizer de madrugada, se for outro horário não vai. Esse é o problema. Esse é o problema. A orientação bíblica, irmãos, é para orarmos, independente da hora. O que é ordem bíblica? O que é mandamento bíblico? Ore sem cessar. A gente viu Paulo dizendo. Pronto, acabou. Agora a posição que você vai orar, o local que você vai orar, a hora que você vai orar, meu irmão, a Bíblia não diz, a Bíblia não decreta. Se é de joelho, se é deitado, se é em pé, se é dormindo, dormindo não pode orar, né? A posição que você tiver, se é na igreja, se é em casa, se é no trabalho, não importa. Se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. O importante é orar. Tá? Então, de madrugada, a fila é menor. Quer falar uma coisa, Mané? Pode falar. Quero falar em relação à oração no monte. Porque tem muita gente que chega assim e fala bem assim, não, eu vou subir ao monte porque a oração do monte é mais forte. É melhor. Ótimo, ótimo você falar disso. Aí, Outra superstição. Por que a oração do monte é boa? Concentração. Lhe ajuda você a se concentrar em Deus. Você está lá olhando para o céu, está em um lugar ao ar livre. Reservado. A gente tem exemplo de pessoas orando na Bíblia no monte? Sim, Elias. Jesus foi ao monte orar. Não porque o monte é um local místico onde a oração vai ser mais forte do que na minha casa. Pelo contrário, Jesus disse, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. É outra superstição, irmãos. Não é errado, mas... Não é. Jesus orou, os profetas oraram, não há problema. A gente tem que entender o porquê eu vou orar no monte. Eu vou orar no monte porque lá é mais poderosa a oração? Está errado essa motivação. Eu vou no monte porque lá é lugar isolado, me ajuda a me concentrar em Deus? Ótimo, maravilhoso, glória a Deus, eu vou junto com você. O problema é a motivação, o problema é achar o porquê eu vou orar no monte. Ah não, porque na minha casa a oração é minha boca. Na igreja já aumenta um pouquinho, mas agora no monte, meu irmão... É porque assim, na igreja tem a laje, né? Então a oração demora de subir. No monte o céu já está ali e já sobe rápido. Não é porque, sei lá, irmãos, eu não entendo esse tipo de coisa. Tem outra coisa também que eu ouço. Pode falar. De Ney. Ah, que não pode subir no monte que não é crente. Pode ser de qualquer jeito. O pessoal fala, monte, já que é uma opção você ir ou não, só pode ser crente? Por quê? É a mesma coisa de você dizer que só crente pode orar. Então eu vou ter que dizer o seguinte, chegar para os ímpios e falar, não ore em lugar nenhum, nem na sua casa, nem em qualquer lugar. Não só no monte. Se eu tiver que proibir, eu vou ter que proibir em todo lugar. Não tem lógica, porque ora em casa.